onde a modernidade domina, redes sociais, iPad, iPhone, Mac. Mas será que você sabe dominar tudo isso, hein? Muita gente não consegue. Por isso nós estamos aqui na MCTech, nesse lugar que trouxe novidades. Sabe por quê? Curso para você aprender, absorver tudo, todas essas ferramentas de uma forma muito gostosa e fácil, né? Aprendendo tudo de uma forma muito fácil. E a gente conversa nesse momento com o Ivan Gricuk, ele que é supervisor de marketing aqui da MCTech, esse lugar que é o primeiro centro de excelência da Apple do estado de Goiás, é isso mesmo? Isso mesmo. E você sabe o que quer dizer esse centro de excelência, não? Não, fala pra mim. Isso quer dizer, Kézia, que a gente domina sozinhamente tanto Mac, iPad e iPhone para oferecer cursos nas plataformas da Apple. Então a gente tem curso desde para você aprender a mexer nos iPhones, nos iPads, no Mac. E você acha que você precisa, hoje em dia, ter um iPhone ou um Mac para aprender a mexer neles? Pois é, tá essa pergunta. Às vezes as pessoas estão nos olhando e falando assim, mas eu sei mexer, né, no iPhone. Será que sabe mesmo tudo? Você tem alguma dica para me mostrar aí? Antes da gente abrir a loja aqui, a gente fez uma pesquisa. 97% dos usuários de iPhone, eles não usam 10% do que o iPhone oferece. Então, você tem muitas funções, tem várias coisas que eles fazem que ninguém sabe que existe, na verdade. Que facilitaria a vida até, né? Dá um exemplo pra gente de como utilizar, então, um iPhone que nós ainda não usamos. Uma das coisas que quase ninguém sabe sobre o iPhone é a função de voltar dele. Você sabia que o iPhone tem uma função de voltar, de desfazer, como se fosse um Ctrl+Z, mais ou menos? Se você digitar qualquer coisa aqui, digamos que não era isso que eu queria digitar. Eu chacoalho ele, ele vai aparecer desfazer aqui na tela e eu desfaço. Isso quando eu estou em mensagens, quando eu estou no WhatsApp, quando eu estou em qualquer programa. Então você consegue desfazer uma ultimação. Quando eu estou desenhando alguma coisa, por exemplo, digamos, eu estou até com a canetinha desenhando, eu falo, não, não era isso. Eu faço assim, que bacana. Ele faz o voltar, que é bem bacana também. É uma das funções interessantes. Claro, tem muito mais coisa até bem mais útil do que isso. Então, se você dominar o iPhone realmente, você tem ferramentas como calendário, lembretes e sincroniza tudo isso junto. Então, fica uma ferramenta assim, tanto para negócios quanto para organização pessoal, que é importantíssima. Tanto que se você fizer qualquer estudo de coaching hoje, por exemplo, você tem os smartphones, principalmente o iPhone e o iPad, pelos aplicativos que eles têm, eles estão lá no topo da lista. Se você quer se organizar, você precisa ter um iPhone, por exemplo. Que bacana, né? E o que é interessante que eu achei aqui na MCTech é que tem sala, né? Já tem os computadores. De repente, mas eu não tenho um Mac para me treinar, para eu aprender. Vocês têm tudo isso aqui, né? Sim, nós temos toda essa estrutura. Hoje em dia, o Mac ele já não é mais uma coisa assim, é só para elite. Não existe isso. Por quê? Porque o advento dos tablets e smartphones, principalmente, ele mudou o cenário que a gente tem na informática. Então, por exemplo, há 5 anos atrás, a Microsoft ela tinha 80% do mercado. Os outros 20% eram, por exemplo, Apple, Linux, etc. Hoje em dia, a Microsoft tem 30% do mercado de computação. E a Apple ela já está ultrapassando a Microsoft. Já ultrapassou a Microsoft, na verdade, no último trimestre do ano passado. Então, os computadores Apple, os dispositivos Apple, eles já estão sendo mais usados do que os da própria Microsoft, que fabrica o Windows. Então isso é uma tendência mundial e é uma tendência também aqui no Brasil. Por mais que aqui ainda seja um pouco caro os produtos em si, a gente tem laboratórios, a gente tem uma lan house aqui que é para os alunos, por exemplo, eles chegam um pouco mais cedo, vão sair mais tarde, ou querem estudar mesmo aqui. Então eles vêm para cá e estudam, eles fazem as tarefas deles, eles fazem as coisas deles aqui na sala, aqui na empresa mesmo. Eles não precisam ter um Mac em casa. Ivan, eu sei que existe aqui quase 100 cursos, né, em diferentes modalidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas conhecessem a MCTech. Certo. A gente tem diversos cursos, né, que nem você já falou. Alguns deles, por exemplo, a gente tem o iTech, que ele é para você dominar os Macs, que são os computadores da Apple, como esse aqui, por exemplo. Né? A gente tem o iOS para você dominar o iPhone e o iPad. Então você domina realmente essas plataformas. Você tem desde o básico, não desde o básico, você pega o básico e chega no avançado através desses cursos, né? Você tem o desenvolvimento de aplicativos. O aplicativo a gente estava até conversando um pouco antes aqui, que tem vários exemplos interessantes. Estava falando sobre cabeleireiros, por exemplo, que podiam fazer alguma coisa de make-up, de maquiagem, de próprio corte mesmo. Então, por exemplo, já tem aplicativos na App Store que você pode, por exemplo, mostrar o corte de cabelo da cliente já pelo iPhone, já pelo iPad. E que isso é um diferencial bacana para ter noção. Você já faz a simulação ali na hora, né? Isso, exatamente. Bacana. Imagina você poder desenvolver um aplicativo nesse estilo. Qualquer pessoa pode desenvolver realmente esses aplicativos? Pode. A gente tem uma parte antes do desenvolvimento mesmo, que é a lógica. Então a gente ensina essa lógica. A partir disso, o que a pessoa vai poder fazer? Uma dona de casa, por exemplo. Ela consegue fazer um aplicativo para controlar os horários dos filhos, digamos. Ela sabe, digamos assim, o meu filho, sei lá, X... Tem natação, tal coisa e tal coisa. Então eu tenho a parte dele e tenho a parte do outro filho Y.
Então, eu sei se eles fizeram a tarefa, eu consigo controlar mais ou menos isso, eu consigo colocar dados, consigo colocar várias coisas. Tem muita coisa que você pode fazer. Isso é só um exemplo, além de você ter aplicativos de receita, se for o caso, se a pessoa gostar de cozinhar. Uma ideia até bastante interessante que eu vi é das mães que trabalham fora coordenar, né, as mamadas do bebê, a troca de fralda, tudo por aplicativo. Isso você tem tanto os aplicativos que você pode desenvolver, quanto o próprio curso de iOS, que a gente ensina com você como é que você se organiza também através do iPhone. Que bacana. Né? Então a apostila é bem bacana, é bem completa mesmo, ela é bem explicativa nesse sentido, então você consegue ter muitas ferramentas mesmo. Que bacana. Então você que está assistindo, de repente, aí, seja qual for a sua profissão, né, a MCTech oferece esse curso que você pode aprender facinho, bem descomplicado, porque a intenção deles é essa mesmo. Bom, e venda de equipamento? De repente, queria tanto comprar e não tenho. Vende aqui também? Vende. E a gente tem uma coisa assim, é uma política, mas a gente fala mais que é uma filosofia, porque filosofia é mais bonito, né? Então assim, a gente tem a filosofia de vender pelo menos 5% mais barato do que qualquer um da concorrência. Que bom! Então assim, a Apple, por exemplo, a Apple vende um produto a X, a gente vende ele com 5% de desconto em 10 vezes sem juros. Nossa, que maravilha, facilita então, demais. Facilita, e à vista tem 10% também, então você tem todas essas vantagens. Bom, quero agradecer a você, Ivan, por ter recebido a nossa equipe aqui. Para quem está assistindo, então quer conhecer a MCTech, que está fazendo a maior diferença, vamos falar um pouquinho do telefone de contato, o endereço? Certo, nosso telefone de contato ele é 3251-2001. A gente está aqui na Avenida T1, entre a T53 e a T55. Para facilitar, é bem no meio entre a T9 e a T10. É um quarteirão e meio de cada uma. Tá? Ok. Fica bem tranquilo de achar. Então ficou bem fácil de achar, não tem como errar. Não, a gente tem estacionamento subterrâneo, tem muita gente que acha que não tem estacionamento, mas tem estacionamento aqui embaixo, então tem mais de 30 vagas ali embaixo, então é bem tranquilo de chegar, bem tranquilo de estacionar, não tem nenhum desses problemas normais do setor Bueno. Que bacana. Obrigada pela sua participação, viu, Ivan? Bom, e eu convido você para vir conhecer a MCTech, você que aprender a utilizar essas ferramentas, né? Tanto o iPad, né? O iPhone, o Mac, você quer aprender a falar inglês, você quer aprender, de repente, montar aí, né, o seu aplicativo, vale a pena conhecer. Dá uma passadinha, conheça MCTech.